E se eu te dissesse que existe um interruptor dentro do nosso corpo, um que é capaz de mudar a fonte de energia, saindo do açúcar e indo direto para a gordura? Pois é, nessa análise a gente vai descobrir como algo chamado jejum intermitente pode ser a chave para ligar esse interruptor. Vamos mergulhar nisso. Muita gente se esforça, sabe? Vai para a academia, tenta controlar a alimentação, mas parece que os resultados não vêm, a gordura teima em ficar ali. E se a solução não for se esforçar mais, mas sim ativar um interruptor secreto que o nosso corpo já tem? É exatamente esse mecanismo que a gente vai explorar hoje. Então, para a gente não se perder, nosso caminho hoje vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender o que é esse tal interruptor. Depois, a gente mergulha na ciência por trás dos corpos cetônicos. Em seguida, vamos ver os benefícios que vão muito além do peso. Aí, partimos para a prática, como ativar esse modo de queima. E claro, o mais importante, como fazer tudo isso com total segurança. Bom, para começar, vamos focar no conceito principal. A ideia de que nosso corpo não funciona de um jeito só, sabe? Ele tem, digamos, um interruptor metabólico. Entender o que significa essa troca é o primeiro grande passo para usar isso a nosso favor. Funciona mais ou menos assim. Nosso corpo tem 2 fontes principais de combustível. O padrão é usar o açúcar que vem da comida, que é uma energia rápida e fácil. Mas, e quando esse açúcar acaba? É aí que a mágica acontece. O corpo vira a chave, aciona o interruptor e começa a usar a gordura que a gente tem estocada como energia. É o plano B do nosso organismo. Mas claro, essa mudança de combustível não é mágica, né? Tem muita ciência por trás disso. E quem são os heróis dessa história toda? São umas moléculas com um nome curioso: corpos cetônicos. Entender o que eles são e como funcionam é o que desvenda todo esse processo. Olha só que interessante. De forma bem direta, quando o açúcar, que é o nosso combustível principal, está acabando, o fígado entra em ação. Ele começa a quebrar a gordura que está guardada e produz essas moléculas incríveis, os corpos cetônicos. Eles funcionam como um combustível de reserva de altíssima qualidade. Aqui a diferença fica bem clara. Pensa no açúcar como energia do dia a dia, que vem do que a gente acabou de comer. É rápido, fácil. Já a gordura é a nossa reserva estratégica, sabe? É um combustível super poderoso, que só é acessado quando a energia fácil acaba. É exatamente a mudança de um para o outro que define o famoso modo de queima de gordura. Tá, mas e aí? O que dispara essa troca? Existe algum tempo mágico para isso acontecer? A ciência e o nosso próprio corpo apontam para um número bem importante: 16 horas. E olha, esse número não é aleatório não. É o tempo que o corpo geralmente precisa depois da última refeição para gastar as reservas mais fáceis de açúcar e finalmente dizer: ok, hora de acionar o plano B. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como tudo acontece. Logo depois de comer, o corpo usa o açúcar da comida. Umas 8 horas depois, ele passa a usar o açúcar que estava guardado. Com 12 horas, essa reserva já está no fim. E aí, finalmente, com 16 horas, a chave vira. O fígado começa a produzir corpos cetônicos para valer, e o modo de queima de gordura está oficialmente ligado. E o mais legal é que ligar esse interruptor vai muito além de queimar gordura, viu? Usar corpos cetônicos como combustível principal traz junto uma série de outros benefícios, e muitos deles não têm nada a ver com o número que aparece na balança. Por exemplo, os corpos cetônicos são um combustível excelente para o cérebro, o que pode ajudar muito na clareza mental e no foco. Eles também ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis, sabe? Sem aqueles picos e quedas de energia. E isso, por sua vez, pode diminuir aquela fome que aparece do nada. E claro, o processo todo ajuda diretamente na queima de gordura corporal. Beleza. A gente já entendeu a teoria, o quê e o porquê. Mas e na prática? Como é que a gente faz para ajudar nosso corpo a ligar esse modo de queima de gordura de um jeito mais eficiente no dia a dia? Então, o segredo é que uma coisa ajuda a outra, sabe? Fazer um exercício moderado ajuda a gastar mais rápido as reservas de açúcar. Dormir bem regula os hormônios da fome e do armazenamento de gordura. Controlar o excesso de açúcar evita que o tanque de energia fácil esteja sempre cheio. E, claro, se manter bem hidratado é essencial para tudo no nosso corpo funcionar direitinho. Agora a gente chega na parte final, e talvez na mais importante de todas. Vamos falar de segurança. Qualquer abordagem de jejum precisa ser feita de forma consciente e responsável, porque a saúde e o bem-estar vêm sempre em primeiro lugar. Então, anota aí, porque são 3 regras de ouro que não dá para ignorar. Primeira, orientação profissional é fundamental, ainda mais para quem já tem alguma condição de saúde. Segunda, quando for quebrar o jejum, a primeira refeição tem que ser leve para não dar um susto no corpo. E a terceira, a mais importante de todas: ouça os sinais do seu corpo.
Sentir tontura ou um cansaço extremo não é normal. É um sinal para parar e reavaliar a estratégia. Então, para a gente fechar o raciocínio, o jejum de 16 horas não é sobre não comer, é sobre dar tempo ao corpo. É o tempo que ele precisa para produzir os corpos cetônicos. E são essas moléculas a verdadeira chave que destrava a capacidade natural do nosso corpo de usar a própria gordura como uma fonte de energia limpa e muito eficiente. E para terminar, eu queria deixar uma reflexão, uma pulguinha atrás da orelha. A gente passa muito tempo focado no que a gente deve ou não deve comer. Mas talvez uma parte tão importante quanto essa, na equação da saúde, esteja nos períodos em que a gente escolhe conscientemente não comer, permitindo que o nosso corpo acesse seus próprios incríveis mecanismos de energia e renovação. Pensa nisso.